Bom, quando você adota esse conceito de tempo, tem duas consequências. Primeiro, ele é irreversível. Quando você se move de um ponto para outro, por exemplo, em uma curva de oferta ou de demanda, você não pode voltar nunca para o ponto original. Porque aquela curva de oferta ela é traçada para um ponto específico do tempo, uma fotografia que você tirou. Conforme passa o tempo, se você for tirar a fotografia de novo, a curva de oferta já não vai estar lá parada, como estava na hora que você tirou a primeira foto. O mundo é um filme. E o processo de evolução criativa, de mudanças imprevistas. Essas características nos levam a acreditar que o estado natural da economia no tempo é movimento e não repouso, como sugerem modelos de equilíbrio geral. Porque, com as alterações inevitáveis do conhecimento, a economia vai se alterando e a gente vai adquirindo novos conhecimentos, isso muda a nossa ação, e quando muda a nossa ação, muda o nosso curso de ação e os cursos de ação de outras pessoas. Quando eu decido, por exemplo, não comprar mais farinha no meu estabelecimento, isso vai afetar o meu fornecedor de farinha e os fornecedores dos insumos desse cara que me vende farinha. Então, uma ação que a gente toma afeta não só a gente, mas afeta várias outras pessoas que estão ali mais próximas nas atividades econômicas de que a gente participa. Isso me levou a definir economia como definições têm seus problemas, porque são curtas, né? Mas eu gosto de definir economia dessa forma. A ação humana, no tempo dinâmico, leva a novas experiências, essas novas experiências significam novos conhecimentos, que, por sua vez, levam a novas ações. Então, a economia do mundo real é a ação humana no tempo dinâmico, sob condições de incerteza genuína. O que é a economia do mundo real? É a ação dinâmica, a ação humana dinâmica, ou seja, no tempo real, sob condições de incerteza genuína. Falando em incerteza, o que é incerteza genuína? É uma consequência da aceitação das hipóteses de ignorância e de tempo real. Existe a incerteza bayesiana, ou probabilística, que é aquela incerteza que me diz assim, se eu jogar essa moeda aqui para o alto, 5 milhões de vezes, a probabilidade de dar cara é 50%, e a probabilidade de dar coroa é 50%. Mas mesmo assim, eu joguei 5 milhões de vezes. Na primeira vez depois que eu for julgar, qual a probabilidade da cara ou da coroa? Essa é a incerteza probabilística, bayesiana, que você pode medir. Tem diversos modelos de cálculo de probabilidade que os economistas estudam, são importantes, distribuições de probabilidade. A gente não deve deixar essas coisas de lado para não ficar falando sozinho também, né? Ah, esse cara é um austríaco, ele não se comunica com os outros. Não, a gente tem que aprender a linguagem dos outros para que eles nos entendam. É mais fácil do que impor a nossa linguagem para que eles falem a nossa linguagem. Por isso que a gente tem que se aproximar mais da mainstream e, aos pouquinhos, tentar envolver os caras com argumentos, porque os argumentos austríacos são irrefutáveis. A escola austríaca não é perfeita, como nenhuma outra escola, porque ela é feita por pessoas, mas eu tenho plena convicção de que ela explica melhor, bem melhor o mundo real do que a mainstream economics. O conceito de incerteza genuína, então, é um corolário das hipóteses de ignorância e tempo real. E as implicações dessa incerteza são, primeiro, é impossível listar todos os resultados possíveis provocados por um determinado curso de ação. Por exemplo, ocupar a Rocinha nesse fim de semana. Ação humana. É do governo, mas ação humana. O governo também age. Quais todos os resultados provocados por essa ação? É impossível a gente prever. Aí eles vão e chamam sociólogos para explicarem uma coisa que sociólogos não estão capacitados para explicar, porque eles passaram metade da vida estudando Marx e a outra metade estudando autores marxistas.
É impossível, até para um economista austríaco, você dizer o que vai acontecer. Para onde aqueles bandidos que foram expulsos de lá vão? O que vai acontecer com aquela comunidade? Para a cadeia a gente sabe que eles não vão, né? O que vai acontecer? É impossível. Você pode tentar prever, mas não com exatidão. E a outra consequência, a passagem da incerteza, que na teoria econômica convencional é a lata de salsicha que a gente supõe que está aberta, né? A variável exógena, ela passa a ser uma variável endógena. Então, a economia é a ação humana no tempo, sob condições de incerteza genuína. A incerteza passa a ser incorporada nas nossas escolhas. Na mainstream economics, não, você considera que não, você age sem essa incerteza genuína. Você pode calcular. Ela deixa de ser uma variável exógena, quer dizer, que está fora do teu modelo, e na teoria austríaca ela passa a incorporar, a teoria incorpora, né, essa variável. Isso o Menger já escrevia em 1871, o fundador da escola austríaca. De uns 30 anos para cá, nos anos 70 para cá, com a revolução das expectativas racionais, começaram a colocar também expectativas como variáveis endógenas, mas em modelos matemáticos. O Sargent, Lucas, o Wallace, os dois que ganharam o Nobel esse ano, o Sargent e o esqueci o nome dele agora, Sims, Christoph Sims. 100 anos depois, mais ou menos, eles incorporaram, mesmo, incerteza é um negócio que a gente tem que botar aqui. Só que eles colocaram o conceito de incerteza probabilística, bayesiana, e não o conceito de incerteza genuína. Foi um avanço, sem dúvida. Professor, se eles delimitam aquilo que é incerto, ele não deixa de ser incerto? Se eles delimitam o que é incerto, ele deixa de ser incerto. Eles trazem o futuro para o presente. E no modelo de expectativas racionais, por exemplo, é como se você fosse fazer uma viagem amanhã para a Bahia. O que você vai levar na sua mala? Camisas leves, sungas, chinelos. Se você vai viajar para o Canadá, você vai levar agasalho, né? É a mesma coisa na economia do mundo real. Se você sabe qual vai ser o futuro, vai estar frio na economia, você se agasalha. Vai chover, você sai de guarda-chuva. Vai ter hiperinflação, você sai comprando tudo agora. O dólar vai se desvalorizar mais ainda, aí você já muda o teu comportamento. Esses modelos foram um avanço porque trouxeram expectativas para dentro da discussão, mas trouxeram de uma maneira semelhante à das ciências naturais, o que não é bom. Essa característica de endogeneidade, quer dizer, você incorporar a incerteza no teu modelo, ela leva os austríacos a enxergar os mercados como processos dinâmicos ininterruptos. Processos, quer dizer, uma coisa que está sempre acontecendo. Esses processos, por eles mesmos, eles geram mudanças e o sistema econômico vai se adaptando aos poucos a essas mudanças. Porque nos modelos matemáticos da mainstream, as adaptações são instantâneas, às vezes. Aumentou a demanda, sobe o preço. Parece que é imediato. Cartesiana. Mas não é imediato. Quando aumenta a demanda por um bem, é claro, dada a oferta, o preço tende a subir. Mas muitas transações vão ser feitas ainda ao preço inicial, até que se perceba que é um excesso de demanda, e aí o preço vai subindo, porque a demanda vai caindo e a oferta vai aumentando. Isso significa que um estado de completa adaptação, ou um estado de equilíbrio, ou, como os economistas conhecem, equilíbrio de Pareto, é uma coisa incompatível com os conceitos de incerteza genuína e de tempo real. Eu vou até mais longe, eu digo, é incompatível com a economia do mundo real. A economia do mundo real é uma economia que não admite equilíbrio. Nós podemos usar instrumentais teóricos para analisar o equilíbrio, como o Mises fazia, mas ele chamava de construções imaginárias. É muito mais fácil a gente raciocinar partindo de situações de equilíbrio do que partindo de situações de desequilíbrio. Senão a gente fica meio perdido. E pode chegar ao radicalismo de alguns economistas, entre eles um alemão que era da escola austríaca, Ludwig Lachmann,
que era ultra-subjetivista. Para ele, a economia era um caleidoscópio. Quer dizer, você não podia prever nada, tudo podia acontecer, tudo dependia de tudo. Se você é levado a esse extremismo, você tem que pegar todos os livros de teoria econômica e jogar fora. Embora o Larkman tenha dado boas contribuições para a teoria econômica. Mas é um radicalismo que não me agrada. Eu não gosto de posições assim muito radicais. E olha que nós, austríacos, somos vistos como radicais. Radicais defensores do mercado, pessoal da direita, mais direita que tem. Eles não sabem nem o que é direita e esquerda, mas sabem que nós somos de direita. O Mises escreveu que uma ciência econômica que só enfatiza estados de equilíbrio deixa de ser uma ciência da ação para ser uma ciência da inação, que é a própria negação da economia do mundo real, economy, em contraste com economics, que é a teoria econômica. Uma coisa é você explicar a teoria econômica, a outra é explicar o mundo real. Eu estou mais interessado, eu, os austríacos, em entender o mundo real. Senão eu vou passar a minha vida o quê? Talvez dando aulas para um mundo de acadêmicos, estudantes de mestrado, de doutorados, todos com a cabeça voltada para a Lua, como eu era quando fazia. E aí você pergunta ao prêmio Nobel desse ano, Sargent, como é que você está vendo a crise nos Estados Unidos e na Europa? Ele responde, eu não sei. É um economista brilhante, eu li todos os textos dele na época. Como perguntaram ao Robert Lucas, quando ele ganhou também o prêmio há uns 15 anos, o que o senhor acha da economia americana, que na época estava crescendo? Ele falou, não sei, não posso te dar essa resposta. Ele foi humilde, mas ao mesmo tempo mostrou que uma coisa é viver no mundo da Lua, da academia, outra coisa é viver no mundo real. Eu prefiro, aliás, eu sou obrigado a viver no mundo real. Se eu viver no mundo da Lua, eu não pago as minhas contas. À medida que o tempo real passa, o estoque de conhecimentos obrigatoriamente cresce. A não ser que a gente seja um bando de idiotas. Não aprende com o tempo. Como certos governantes da América Latina, diga-se de passagem. Não estou me referindo apenas ao nosso país, não. É só se olhar em volta. Uma certa senhora que governa um certo país, que é nosso rival, principalmente no futebol, está fazendo coisas... Um outro senhor também, num outro país, e num país vizinho, em outros. Mas a gente tem que aprender. Essas pessoas não aprenderam que aquelas experiências do passado não deram certo e não tem como dar certo, e continuam insistindo. Errar uma vez é humano, errar 2 vezes também é humano. 3 vezes, você já começa a desconfiar. Eu não vou usar a palavra forte, mas vou usar a palavra necessidade, com C, que significa, vou falar baixinho, porque está sendo gravado, burrice. Portanto, as mudanças não se processam aos preços de equilíbrio. Isso devia levar a teoria econômica a se preocupar essencialmente com o quê? Olha só, gente, com a trajetória das trocas efetuadas sob condições de desequilíbrio. Ou seja, com os comportamentos que os austríacos chamam de descoordenadores. Essa palavra não existe em português, por isso que eu coloquei entre aspas. Não sei qual seria a melhor tradução, mas descoordenação eu não achei em nenhum dicionário. Pode ser até que exista em algum que eu não tenha. No mundo real, muitas trocas são feitas em condições de desequilíbrio. Os mercados não estão coordenados. Essa noção de coordenação a gente vai entender mais tarde. Um exemplo desse tipo de preocupação que a teoria econômica devia ter sempre em mente, é a teoria austríaca dos ciclos econômicos, que é uma teoria da moeda, do capital, dos juros e dos ciclos econômicos. Ela explica a inflação e o desemprego como resultado de trocas realizadas de maneira descoordenada, sob condições de desequilíbrio. A teoria austríaca explica, melhor que qualquer outra, a crise. A gente vai ver isso na penúltima aula. A crise atual, a crise de 29, a Grande Depressão, e a crise dos anos 20.